Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast com Hugo Jordão. Hoje é um dia especial. Teremos aqui um entrevistado que, eu vou te falar uma coisa, viu, gente? Se ele fosse mais velho que o Silvio Santos, eu diria que foi ele que ensinou o Silvio Santos a falar. Mas como ele é mais novo, eu não posso dizer isso. E o convidado de hoje é um convidado muito especial. Ele é um advogado criminalista, é um advogado de grande renome aqui no ABC Paulista, tem uma trajetória de sucesso muito incrível e ele vai poder compartilhar isso com vocês também. Ele é atual conselheiro da OAB-SP e é autor do livro Falar é Fácil. O nome dele é Doutor Cristiano. Seja muito bem-vindo, doutor. Feliz de estar aqui com você, Hugo. Uma grande alegria. Obrigado por aceitar esse convite. Obrigado pela sua participação. Eu acredito que tudo aquilo que você tem a acrescentar e a contar para a gente hoje vai, de alguma maneira, ser muito edificante para aqueles que estão nos assistindo. Eu fico muito feliz, em primeiro lugar, de estar aqui com você e eu começo já dizendo, o homem faz seu caminho andar e nós fazemos o nosso caminho na sua trajetória de vida, de história, seja qualquer que seja a sua profissão, você vai estar fazendo o seu caminho andar. Doutor Cristiano, compartilha com a gente um pouquinho da sua trajetória aqui. Você disse para mim que está com 61 anos de idade, né? Fala para mim, de maneira breve, como é que você chegou até aqui? Hugo, eu tenho 36 anos de uma carreira jurídica que eu iniciei com um despertar, com uma paixão. Certo. Eu iniciei a minha atividade profissional aos 14 anos de idade numa empresa aqui do Grande ABC. Eu iniciei naquela época como office boy, que é um ofício de menino, né? Hoje já não tem mais nem esse início, essa carreira. O pessoal só quer andar de moto agora, né? É só andar de moto, não tem mais esse papel de ter uma malinha, de entregar correspondência. Eu ia muito para São Paulo. Ao contrário de todos os meninos daquela época, geralmente os office boys acabavam o seu serviço e o que ele fazia? Ele ia para o cinema mais cedo e depois ia para o trabalho novamente e retornava. Eu não. Eu passava diante do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e eu comecei a entrar ali. E ali eu tive contato com grandes oradores do mundo do direito. Troncoso Pérez, o falecido Troncoso Pérez, o grande advogado do Tribunal do Júri. Ali despertou a minha paixão pelo direito, pelo falar, e comecei essa carreira, essa esteira, e aqui hoje cheguei. Você entrava lá por curiosidade, para ver o pessoal falando. E eu vi aqueles grandes advogados usando uma beca, e eu disse, um dia serei como esses advogados. O que te despertou, então, na época, foi o falar elegante, foi o falar com autoridade, é isso? Exatamente. O falar elegante, aquela postura, aquele princípio de autoridade que aqueles advogados, através de uma beca, eles despertaram. E despertaram naquele menino essa essência do direito. Legal. Quando eu já trabalhei na OAB, eu ficava aqui, acho que São Bernardo também deve, não sei se tem atualmente, ou tinha o Siscom, tem? Que o advogado ia lá tirar para ver o andamento do processo? Tem aqui ainda ou não? Tinha, né? Hoje já mudou, né? O acesso eletrônico do processo, mas também existe da mesma forma. Em cada subseção de cada cidade, você tem uma casa do advogado, onde você pode buscar essa prestação de serviço através daquelas pessoas, como você disse, através do colaborador da Ordem dos Advogados. Sim, aí os advogados, era a sala do OAB, né? Eles iam lá tirar os processos, e a gente tinha 15 minutos de intervalo. Eu também, por coincidência, estava me falando nisso, eu também aproveitava o meu intervalo, e essa sala do Siscom, da OAB, ficava dentro do fórum. E eu ia no tribunal do júri, assistir também os advogados. Eu me lembro, foi bem marcante. Eu não segui por essa carreira, mas é muito nobre, né? Veja só, aqueles homens que estavam lá nem sabiam que estavam influenciando, né? Eles nem sabiam que estavam construindo em você um futuro. Então, quando a gente olha para nossa atividade hoje, nós muitas vezes não nos damos conta de que quando fazemos com amor, isso pode impactar outras pessoas. Você lembra de um nome específico que foi, cara, esse cara aqui me chamou atenção e eu quero... O grande advogado Troncoso Pérez. Ele era um grande tribuno do direito, ele foi um expoente no Tribunal do Júri e ele me ensinou muito, e não só a mim, mas os grandes advogados realmente. Porque a instituição do Tribunal do Júri é uma das instituições mais antigas do mundo. Ela teve início na Grécia Antiga, 450 anos antes de Cristo. Sim. Nascia ali onde o primeiro julgamento, Aristóteles foi julgado nesse grande julgamento, então, através de um grande conselho popular, onde ele defendeu a própria democracia. Ele defendia a democracia
e ele foi condenado a tomar o cálice do veneno, a cicuta. E questionaram ele, você vai persistir nessa defesa? Ele disse, jamais ele iria contra a democracia que ele defendeu. Então nascia ali o grande tribunal do júri. Então, uma das instituições maiores que existe desde o princípio. Esse advogado chegou a ser seu professor ou você Não, só não assistiu chegou. ele? Não, eu só o vi atuando, ele realmente era ele fazia grandes júris em todos os crimes julgados que são levados ao tribunal do júri. São crimes dolosos contra a vida. Legal. E você, além desses advogados que foram sua referência, quem que construiu em você esse dom da comunicação, essa oratória? Foram apenas eles ou você teve uma referência também na sua casa, na sua família? O meu despertar nasceu realmente vendo o tribunal do júri. Foi ali que eu vi o pessoal atuando, Troncoso Pérez, grandes figuras e outros também que nós podemos citar. Cláudio Maris de Oliveira, um grande criminalista do Brasil também, e muitos outros. É o que você disse, quando você tem isso e você recebe uma boa informação e você acaba se apaixonando, né? E ali nasceu a minha grande vocação, que é o falar o tribunal do júri. Legal. Eu sei também um pouquinho da sua história e você teve familiares, não sei exatamente quem foi, mas envolvidos na política. E na política também é uma outra área da sociedade, né, uma outra esfera que necessita, ou as melhores pessoas que se comportam nessa esfera são aquelas que falam melhor. Você teve alguma inspiração ou envolvimento com isso também? O pai sempre vai ser um referencial na vida do filho, né? E meu pai foi um grande referencial na minha vida. Meu pai era um homem muito autêntico, chegou a ser vereador na cidade de Diadema, foi vice-presidente e foi vereador constituinte na década de 80 a 96. E ele era um homem muito sincero. E eu costumo dizer, quando você fala de uma forma simples e objetiva, mas de uma forma autêntica, isso te dá uma maior credibilidade. Ele era um grande orador justamente pela sinceridade dele, mas ele falava muito bem também. Legal demais. E aí os anos se passaram, você demorou quanto tempo até você ingressar efetivamente no direito, né? Desde a época que você assistia os advogados? Eu comecei a trabalhar como office boy em 1979, na década de 80. Em 88, eu estava ingressando na faculdade de Direito. Costumo dizer, eu tinha um chefe que na época, na empresa que eu trabalhei, ele virou para mim e falou assim, você nunca vai ser um advogado. Eu respondi para ele, eu vou me formar advogado e ainda vou advogar para você. Sério? E a profecia deu certo. No final, eu me tornei advogado e ele teve um problema muito sério, um processo criminal, e eu fui advogado dele. Venceram o processo? Vencemos o processo. Vencemos o processo. Agora, essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Para com os advogados criminalistas. Eu não sei como que você lida com isso, mas quando você se depara com um cliente, em que, obviamente, a gente não sabe a verdade dos fatos absolutamente, mas você percebe que aquele cara, ele não é inocente. Você tem algum tipo de reserva com relação a defender pessoas que você tem convicção da culpabilidade? Ou você exerce o direito que ele tem, né, de ter uma defesa? Como é que você lida com isso? Você falou de ter uma defesa. O direito de defesa ele é universal. Todos têm o direito de defender. Você defende direitos que são direitos subjetivos, garantidos na Constituição. E nem sempre, quando você tem a ideia de fazer uma defesa criminal, não é o mentir, mas é trabalhar com a própria verdade, onde você vai trabalhar, ao final, de uma forma justa, com buscando uma aplicação de uma pena de uma forma mais justa, uma diminuição de uma pena. Então, muitas vezes você tem a ideia de que o advogado criminalista ele vai mentir, ele vai forçar uma defesa contrária. Não. A boa defesa está na própria verdade dos fatos, aonde muitas vezes as pessoas acham que você construir uma história, isso vai te favorecer mais. Não, isso vai te prejudicar mais, aonde você vai poder buscar uma diminuição de uma pena e de uma forma justa. Legal. Normalmente, os clientes, eles se abrem assim a ponto de fala assim, ô doutor, eu matei mesmo, mas o que é que o senhor pode me ajudar? Ou não, eles negam até mesmo para o advogado? Não, eu sempre digo o seguinte, o cliente ele tem que trazer a sinceridade e o advogado tem que buscar isso. Porque se não houver essa sinceridade, essa relação entre o advogado e o cliente, você nunca vai conseguir promover uma boa defesa. Então, um dos pontos que eu sempre trago na contratação de um cliente é que ele fale a verdade. E no decorrer do próprio processo, através das provas, isso vai fluir de uma forma natural. Então, a melhor defesa
sempre será a sinceridade daquela palavra, daquela questão. Porque o processo criminal, nós imaginamos que como ele é definido pela verdade ou pelas provas que são trazidas. Sim. É através do processo, do devido processo legal, que você vai buscar o melhor caminho para se promover ali a defesa. Como nós definimos isso? Cada tipificação na lei, cada crime você vai definir como uma conduta. Então, aquela conduta daquela pessoa que está sendo acusada de um crime, ela tem que se adequar à lei. Não pode passar nem um pouco para a direita e nem um pouco para a esquerda. Então, de acordo com a sua conduta, é que você vai definir o tipo de crime que ele cometeu e o tipo de pena que ele vai receber. Legal, interessante, doutor. Você tem algum caso assim curioso, um caso marcante que marcou sua carreira? Você fala assim, cara, isso aqui mexeu comigo. Eu tive vários casos, mas um dos casos mais emblemáticos que eu tive na minha carreira foi atuando como assistente de acusação, que foi o caso da favela naval. O caso da favela naval foi na década de 90, no ano de 1997, onde houveram captação de imagens em um determinado local e ali nascia a polícia comunitária. Foi através deste caso da favela naval que houve a grande mudança da polícia militar na abordagem das pessoas na rua mesmo. Então, nascia ali a polícia comunitária, a polícia na forma de abordar as pessoas. Esse caso foi um caso marcante, foi em Diadema? Foi na cidade de Diadema, isso teve repercussão nacional e até internacional. O desfecho para com aqueles que estavam sendo... Você, no caso, foi assistente de acusação. Isso, eu representei todas as vítimas no tribunal do júri. Então é aquilo que eu disse a você de forma inicial. O advogado defende direitos. Uhum. Ele pode ocupar a cadeira tanto de um assistente de acusação, sendo um assistente do Ministério Público, quanto também a defesa. Então ele sempre vai defender direitos constituídos. No caso, eu representei os direitos das vítimas ali, os familiares e das vítimas que sofreram aquela agressão. Legal. Então, a gente poderia colocar dessa maneira, veja se está correto, né? O advogado, então, ele não defende as pessoas, mas sim o direito, é isso? Sim. Aquilo que está na lei? Aquilo que está na lei. O Ministério Público ele vai acusar também de acordo com a lei. O advogado também vai defender de acordo com a lei. E da mesma forma. Quando eu disse a você um pouco anteriormente sobre condutas. Uhum. Então você vai ter um tipo, se aquela conduta que aquela pessoa cometeu, se ela está sendo acusada de acordo com aquela lei e se está sofrendo realmente, vai sofrer aquela pena de forma justa e correta. Então, ao contrário do que se imagina, a mesma lei que o promotor acusa é a nossa mesma lei também que nós defendemos. Legal. No momento do tribunal de júri, isso vai para aqueles que estão se formando em direito. O advogado que está defendendo o autor, ele está discursando para o juiz, para os jurados, para o júri, para quem é o receptor dessa mensagem que o advogado está comunicando? É interessante a pergunta que você faz, porque o Tribunal do Júri é composto por um conselho de 7 membros da sociedade. E eu disse para você um pouco antes que é a instituição mais antiga do mundo. Então, o advogado, tanto o advogado quanto o promotor de justiça, ele vai falar para os jurados, onde depois se levará para a sala secreta, onde será votado de forma secreta, de uma forma bem clara, se é culpado ou se é inocente, de acordo com a nossa lei. Então, faz parte da estratégia do advogado, de alguma maneira, estudar o corpo de jurados a fim de comunicar de uma melhor maneira, a fim de convencê-los ou não? Isso no Brasil ele é um pouco diferente, mas a técnica é essa mesmo. Porque se você vai defender, vamos dar um exemplo bem prático, se você vai defender uma mulher, quando você vai fazer a escolha dos jurados, que você também vai ter a opção e um número suficiente que a defesa pode escolher, se você vai defender ali um homem que cometeu um crime em relação a uma mulher, é óbvio que existe uma técnica que você vai escolher muito mais homens, ou vice-versa. Então são técnicas existentes. Na América, ela é de forma diferenciada. Você tem um estudo em relação aos jurados, quem são os jurados, porque lá é diferente daqui, que aqui você vai... É uma maioria, né? A maioria que vai se dar o resultado através dos votos. Na América, não. Na América é uma totalidade dos jurados. Para você ter uma ideia, que são 7 jurados. Uhum. Na América são 12.
E a simbologia da América, ela representa os 12 apóstolos de Cristo, para se ter uma ideia. É essa a essência. Lá todos têm que estar no mesmo consenso. Se houver uma diferença, é por isso que muitas vezes nos filmes que nós vemos, enquanto os jurados não se definem numa única decisão, não se pode ter ali uma sentença. O que acontece, por exemplo, se tiver Não, eu não concordo. Todo mundo foi a favor da condenação, mas tem um que é a favor da absolução. Como é que funciona? Na América, lá tem que ter um consenso. E se não houver, será dissolvido o conselho de sentença e vão ter que buscar novos jurados com um novo julgamento. Então tem que haver a unanimidade. Na América, sim. Aqui no Brasil, não. Aqui é uma maioria. A maioria. A maioria. Deu 4, você já fechou a maioria, né? Então, isso demonstra, então, a importância da oratória do advogado. Afinal, se ele, ainda que ele defenda com maestria o direito em si, né, o direito líquido e certo, se ele for incapaz de produzir uma boa oratória, ele pode falhar nesse processo de convencimento. Então, ainda que o direito o resguarde ou esteja fundamentado no direito, um mau orador terá pouco sucesso. Sim. Faz sentido isso? Faz sentido. Porque os jurados, nós costumamos dizer que eles são leigos. Você precisa transmitir a eles de uma forma simples, de uma forma fácil, mas também trazer a técnica e trazer a lei. Por quê? Porque como eles vão decidir, você tem que trazer a eles uma realidade do dia a dia e uma interpretação dessa lei de uma forma muito simples. Então você coloca muito bem, existe uma técnica, existe um preparo, mas acima de tudo é o que eu sempre digo, a sinceridade ela vem em primeiro lugar. Eu tenho uma frase que eu digo, quando falamos a verdade salta aos olhos. Muito bom. Eu já vi algum vídeo seu, você falando, eu não sei se foi o início de um tribunal, mas você falando assim, ó, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. Por quê? Explica pra gente essa frase, por que você usa nesse momento e nesse contexto? Primeiro porque eu tenho a minha vocação própria, né? Eu creio em Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. E eu sempre digo que a palavra ela abre os caminhos, né? E você traz uma essência que é um princípio da verdade, né? Um princípio de tudo. Uhum. Então você está falando o início de todas as coisas, né? Que você está citando, eu cito o Evangelho de João ali, né? Que no princípio era o verbo e o verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne. E o verbo habitou no meio de nós. Então eu acho isso fundamental porque você está trazendo o início de todas as coisas. E como eu disse, eu trago a palavra como Deus está sobre todas as coisas. Em um julgamento é necessário ter o princípio da verdade. Sem a verdade você não consegue justiça. Legal, muito bom. Você trabalha e atua exclusivamente com crimes contra a vida no tribunal ou qualquer área do direito criminal? Não, eu atuo, a minha especialidade é o tribunal do júri, mas no meu escritório também eu faço defesas criminais, defesas tributárias e outros tipos de crime. Não o crime comum do dia a dia, esse crime que nos aflige tanto, que é o roubo, o furto, são defesas muito mais complexas que você, com o passar do tempo, você vai exercitando, né? E vai se especializando muito mais. Doutor, deixa eu tirar uma dúvida, pedir uma opinião aqui. Nós que somos moradores aqui do ABC, um caso que repercutiu bastante, não sei se você tomou conhecimento, acredito que sim, mas foram daquele pessoal que gostava de correr de cavalo, você lembra? Na praia, estavam correndo de charrete, fazendo uma corrida de cavalo, e infelizmente vieram uma das charretes, né, acertou uma menina, essa menina infelizmente faleceu. Alguns autores fugiram, alguns deles estão presos. Você tomou conhecimento disso? Conseguiu formar alguma coisa assim? Qual que é a sua visão sobre esse fato? Eu te pergunto isso porque, como nós somos moradores aqui do ABC, eu acredito que a gente pode transformar nossa sociedade por meio das nossas ações, das nossas falas. Eu queria saber, e para que o nosso ouvinte, né, aqueles que são do ABC, possam de alguma maneira ver uma visão aí do que você tem sobre isso. Eu não conheço o processo em si, e nem poderia falar sobre ele. Vou falar até como morador também do ABC, mas com um pouco de conhecimento que tenho, como advogado que sou. Existem 2 tipos de crime. O crime culposo é aquele que você não tem intenção, e o crime doloso, que é o doloso contra a vida. É por óbvio que nós temos que verificar que uma pessoa que ela pega um veículo, vamos dar um exemplo prático,
e ela bebe e rompe um farol, ela tem a responsabilidade e mata uma pessoa. Ela se embriagou nesse sentido, então ela tem que ter essa responsabilidade. Nesse caso concreto, pelo que eu também ouvi dizer e pelo conhecimento, existia ali sim uma responsabilidade. Em que pese ser numa praia, mas ele não é um lugar para se ali praticar, seja qual tipo de esporte, ou até mesmo agir de uma forma como ali se foi feito, colocando em risco a pessoas e ocasionou uma própria morte. Então a responsabilidade, eu entendo que ela é certa e objetiva nesse sentido. Seria o dolo eventual? Seria o dolo eventual, onde a pessoa ela assumiu o risco e tem a consciência disso. É exatamente aquilo que eu falei, é diferente. Quando nós rompemos um farol, mas nós não nos embriagamos. Então você não bebeu. Agora, quando você bebe, assume o volante de um carro, o carro ele é uma arma. Né? E tanto é que os resultados nós estamos vendo na prática e são vidas que são tiradas. Legal, obrigado, doutor. Agora, fala um pouquinho pra gente, por favor, da sua trajetória. Eu sei que durante esses anos aqui você ocupou alguns cargos relevantes e esses cargos que você ocupou, muito provavelmente você conquistou eles por causa dessa facilidade e desse domínio que você tem na oratória. Afinal, falar bem influencia, né, as pessoas. Conta pra gente um pouquinho dos cargos que você ocupou e como a oratória favoreceu ou contribuiu para que você galgasse essas posições. Eu digo que tudo é uma consequência. No início da nossa entrevista e do nosso bate-papo, eu disse que o homem faz seu caminho andar. E o meu caminho eu fiz nessa esteira na minha carreira jurídica. A oratória, ela acompanha a vida de um advogado. Eu diria de um bom advogado. É indispensável para que você possa exercer a sua carreira, para que você possa se expressar, é necessário você ter uma boa oratória. Consequentemente, isso me levou aos cargos dentro da própria Ordem dos Advogados. E isso ascendeu de uma forma natural. Eu fui presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC, fui relator do Tribunal de Ética e Disciplina aqui da 7ª Turma, que é um grande tribunal de ética e disciplina, e atualmente sou conselheiro da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo pelo triênio de agora 25 a 27. E também sou vice-diretor regional da Abracrim, que é uma entidade muito grande no Brasil inteiro, que é a Associação dos Advogados Criminalistas do Brasil. Então é aquilo que você acabou de dizer, é uma coisa natural que a sua carreira, quando você vai exercendo, se dedicando e fazendo com amor em tudo aquilo que você mesmo disse, o resultado vem. Aquilo que você semeia, você realmente vai colher. Legal. Você diria, então, categoricamente, ou nem tanto assim, que dificilmente um advogado que não domina a oratória, ele será um excelente advogado no tribunal de júri? Ele tem que dominar. Uma coisa está linkada à outra, né? Eu diria que seria como a imagem refletindo no espelho. Isso é fundamental. A oratória, ela faz parte o processo de convencimento, né? O falar bem, aquilo que você entrega em tudo. Se você não conseguir se expressar, se você, seja através do gesto, porque a oratória ela tem várias vertentes. O gesto ele define muito também. Eu sempre digo que na época do cinema mudo nada se falava e tudo se entendia. É verdade. Então a oratória ela faz parte da vida do advogado. Então o conselho que eu dou a todo aquele que quer ser advogado, iniciando sua carreira, a oratória ela é fundamental para você, para que você seja um bom advogado, para que você tenha uma carreira brilhante, você precisa ter uma boa oratória. Muito provavelmente, e eu acredito que a maioria dos estudantes de direito, isso não deve ser muito falado, né, doutor? Não sei se tem uma aula lá de oratória. Então, muito provavelmente deve se formar muitos advogados, inclusive, né, passaram pela OAB, são excelentes na lei, sabem o processo, mas pecam nessa parte de falar. E aí, talvez um bom advogado que sabe mais de lei acaba sendo derrotado por um advogado que não sabe tanto de lei assim, mas consegue falar melhor. Porque tudo na vida é uma boa argumentação. Nos bancos da faculdade, na graduação, você aprende lei, doutrinas e jurisprudência, mas você não aprende realmente como você argumentar, como você concluir, como você entregar e como você vai explicar
é de uma forma simples e descomplicada essa lei, a doutrina e a jurisprudência, que parece ser tão complicado para aquele cidadão comum. Então, foi por isso, então, essa sua paixão pela oratória no direito, que você decidiu, então, criar, ou criar não, né, ou escrever um livro. E o nome do livro é Falar é Fácil, hein, gente? Ó, normalmente a gente fala de falar é fácil como num sentido pejorativo, mas o doutor Cristiano traz pra gente que falar é fácil. Explica pra gente. Falar é como fácil, assim? descubra o seu potencial. É falar de uma forma descomplicada. Talvez muitos dizem que falar é uma arte, mas não é uma arte, é um exercício, é a prática. E talvez eu quero citar aqui Demóstenes, que foi um grande orador na Grécia Antiga. Ele era gago e ele rompeu essas barreiras do falar e se tornou um dos grandes, maiores oradores da história, eu diria até da humanidade. Foi um exemplo disso. Um outro grande orador que fala de uma forma simples e descomplicada, que é o Mário Sérgio Cortella, é um grande filósofo. Fala de uma forma simples, natural, e muitos acham que você precisa fazer uma grande perolação. Nós estamos aqui batendo um papo, isso é oratória. Isso é o gostoso do falar, é você falar, ser entendido. Mas uma coisa que eu queria te falar, falar também, não é só falar, você tem que escutar. Você tem que ouvir e você vai aprender muito. É aquilo que eu disse, no cinema mudo nada se falava e tudo se entendia. Você prestava atenção. Você tem que usar todos os seus sentidos que nós temos, de uma forma simples e descomplicada, que eu disse. Eu ministrei um casamento semana passada agora, e lá em 1 Coríntios capítulo 13 fala assim, que se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ou seja, só barulho, né? Só barulho. Então, falar por falar é vão. Sim. Né? O que você traz, então, é que no meu falar precisa haver propósito, precisa haver clareza, precisa haver motivação e verdade por trás do meu falar. Seria isso? Concordo. De que adianta falar a língua dos anjos se nós não tivermos amor no coração? É falar com interesse. Você citou Coríntios e nós estamos falando de um aspecto de Deus. Deus usou a fala, que haja luz. Que haja luz. Ele estava nos ensinando a falar. Todo esse é o princípio. Então, é muito importante quando você fala, você entregar, porque você está criando na sua fala. Você cria quando você fala. Você transmite, você traz vida. A fala é vida. Eu sempre digo isso. Então, o público-alvo, né, o destinatário final do seu livro, seriam aquelas pessoas que muitas vezes têm medo de falar? Qual que é o público-alvo do livro e quem que é aquela pessoa que você quer mais alcançar? Todo público que tem dificuldade no falar. Eu costumo dizer e falo isso, um bebezinho quando nasce, seja qual for a língua, seja qual for o país, ele vai ser ensinado pelos pais. E o que ele é ensinado? A falar. E falar você vai exercitar. Então, no meu livro eu trago isso com muita clareza, como falar para crianças, como falar para idosos, como falar em um casamento, como dar uma saudação em uma igreja. Você citou em um casamento que você ministrou, é muito importante. E tem pessoas que chegam agora, nós estamos no momento do final de ano, às vezes você está ali na sua casa e fala assim, olha, faça uso da palavra, né? Traga uma palavra. E eu sempre digo, você nunca pode dizer, eu não sei o que vou falar, ou dizer, eu não estou preparado para falar. Ao contrário, você tem que sempre estar preparado para falar. Numa oportunidade, por exemplo, sendo pego de supetão, imagina no Natal familiar lá, que dica que você dá para essa pessoa? O que ela tem que estar, quando você fala assim, ela tem que estar preparada? Me fala um pouco mais de maneira palpável para as pessoas entenderem. Como fazer isso? Estar preparado, a primeira coisa é você ser um bom observador. Você falou de uma época natalina. Você tem que trazer a sua fala associado ao Natal e àquele momento, ao tempo e o espaço. Se você vai falar para crianças, você nunca pode falar em pé. Você tem que falar sentado com uma criança. Legal. Falar com ela na mesma altura. Se você vai falar em um casamento, você tem que trazer algo sobre o casamento. Se você vai falar em um velório, você é estado para falar em um velório, você tem que falar sobre um momento que
aquela família está passando. Mas você não pode falar somente da tristeza. Você tem que trazer um legado daquela pessoa que está partindo daquela situação e dessa vida. Então eu acho que isso é o momento, é o tempo, é o espaço e a observação. Observando, sabendo o que você vai falar e aonde você vai falar. O público que está diante de você. Legal. Doutor Cristiano, fala pra gente agora, por favor, que legado você quer deixar nessa terra? O legado que eu quero deixar é um exemplo para o meu filho. Eu tenho um filho, meu único filho, a qual eu me orgulho, né? Eu tenho uma paixão por ele, até me emociono quando falo. É deixar a ele a verdade. Uma verdade que... Não um patrimônio. O patrimônio é uma consequência, como eu disse, mas é deixar para ele um legado de vida de verdade, onde ele possa dar a continuidade dessa vida. E o exemplo, isso vai ser fundamental, a honestidade, a integridade. E eu falava a respeito do semear, que ele continue a semear, para que ele possa continuar a colher coisas boas naquilo que nós nos propomos a fazer. Legal. Agora, olhando para os seus 61 anos de vida, me aconselhe, me dando, baseado na sua experiência de vida, o que não fazer? Aonde não errar? Eu acho que errar faz parte. O errar você adquire acertos, né? Mas eu acho que você não pode passar muito pensando no que você fez. Eu traria até a própria palavra, deixando para trás as coisas que se passaram e prosseguindo para o alvo. Eu acho que cada dia você tem que construir. Você faz uma avaliação do dia que passou, do ano que passou, dos anos que passaram, isso vai te trazer mais maturidade. Talvez você não consiga mudar aquela história, mas você consiga ensinar aos outros uma nova mudança e o caminho a seguir. Legal, muito bom. Obrigado. Você também tem uma participação, você profissional no direito, como um escritor e autor. Você também tem participação na igreja. Você tem um papel... Fala um pouquinho do que você tem construído, né, nesse ramo, nessa esfera da sua vida. Eu acho que é a coisa mais importante que eu tenho, né, que é o relacionamento com Deus que todos nós temos que ter. Mas existe uma descoberta, né, a essência da conversão, e isso aconteceu comigo. E a conversão é o encontro que você vai ter com Deus, com Cristo mesmo. Eu sou um presbítero da Assembleia de Deus do Brás, desenvolvo isso com muito amor, com muita dedicação e com muita excelência. Porque tudo que você faz, você tem que fazer com excelência. E para Deus tem que ser uma excelência dobrada. Isso te traz um resultado. Então isso para mim, eu diria que é tudo, né? Não o papel religioso, né? Mas o relacionamento com Deus através deste ministério. Legal, muito bom, doutor Cristiano. Muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você olhasse aqui na sua câmera e, no fundo, eu aprendi num curso que eu fiz que você deve olhar para o olho da câmera e imaginar que você tem uma pessoa ali, né? Que você ama essa pessoa, que você está falando a verdade para ela. Uhum. Deixa uma palavra final, uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, enfim, o que vier no seu coração para aqueles que nos assistem e para a gente finalizar com uma mensagem com a sua cara, com o seu DNA. Eu acho que é aquilo que eu havia dito. Tudo que nós fazemos, temos que fazer com sinceridade, com integridade. Faça com verdade, porque o resultado virá com verdade, o resultado virá com excelência e não tenha pressa para que isso aconteça. Isso vai acontecer de uma forma natural. O dia de hoje, faça tudo bem feito para que no dia de amanhã você possa ser reconhecido e colher os frutos daquilo que você plantou. Doutor Cristiano, muito obrigado Eu pela que sua agradeço, participação. Hugo, pela sua entrevista. Obrigado por ter dado tão valiosos conselhos, por ter transbordado, você transbordou aqui na minha vida e de todos aqueles que nos assistem. Você edificou, tenho certeza, em terrenos férteis, eu creio nisso. E nós não sabemos, mas muito provavelmente, assim como aqueles advogados naquele tribunal te influenciaram, eu tenho convicção de que pessoas vão assistir isso aqui e de alguma maneira serão também influenciadas por você a construírem uma carreira, a mudarem sua trajetória, enfim, a fazer tudo aquilo que Deus os chamou para fazer. Então, obrigado por tudo, foi uma excelente participação e para você, não perca os próximos episódios, nós já falamos sobre comunicação,
falamos hoje sobre direito, sobre tribunal de júri, falamos sobre oratória e os próximos episódios vem coisa muito boa por aí, não percam. Um abraço pessoal, até mais, valeu!